Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 19 de janeiro de 2024, palestra de número 6. Antes da palestra, vamos realizar as nossas prévias, já tão tradicionais, com as nossas respirações. E eu fiz uma introdução das modificações recentes apresentadas a vocês do último exercício, com algumas inclusões importantes nessa questão da respiração, com a lembrança permanente do Kundalini a ser acessado e ascendido. Da mesma maneira, fiz a releitura do cristal Astrastone, importante que lembremos sempre disso, fora a reinserção ou a reaproximação, por assim dizer, da ordem Kumara, que estará ainda mais ativa nesse ano de 2024, pela importância que tem esse ano. Então, vamos respirar, inicialmente, esvaziando mente e coração, focando naqueles 17 segundos de esvaziamento mental e do seu próprio corpo 4D, colocando para fora, libertando-se daquilo que não mais nos serve. Você, semente da luz, que já estará sendo alocado quando partir da 4D em um outro local. Isso é um assunto para mais adiante. Já está sendo construído um tal de paraíso B, porque seres como vocês, que são inquietos, que não são mais fáceis de receberem os dogmas impositivos das diversas vertentes, não se adequariam mais em cidades espirituais comuns, nem mesmo no famoso Nosso Lar. Já existe uma cidade, aqui no Brasil mesmo, uma cidade nave espiritual. Ela é Roseral do Alto ou Roseral do Norte. Pouquíssimas pessoas habitam essa cidade nave, porque são desses seres, como Nietzsche, como Sócrates, como Platão, como Pitágoras, como muitos desses filósofos ou não filósofos que eu venho trabalhando com vocês e dentro do qual vocês se incluem. Dentro do grupo que eu acabei de citar, vocês se incluem. Por que você acha, por exemplo, que em todas as vezes que aparecem cidades ou naves espirituais, como apareceu no filme Nosso Lar, e que virá aí o número 2, e deverá tratar de algo similar, eles não vão conseguir tratar tudo isso. Por que todo ser que entra lá, novo, recente, recém-chegado, ele é acompanhado por alguém, eles são contidos energeticamente? Por que o Nosso Lar, a nave, cidade e outros têm barreiras energéticas à volta? Eles não têm vizinhança, porque precisam estar isolados de outras captações energéticas que os destruiriam. Exemplificando, se você, por exemplo, entrar em Nosso Lar, de uma hora para outra você começar a concordar com nada, tudo te incomodar, e se você não for contido, você pode deflagrar uma produção viral, e a gente vai ver sobre os vírus hoje. Você pode deflagrar uma produção viral iniciada por você, que foi o que aconteceu com Yael Luzbel, que eu já venho falando e vou me aprofundar ainda mais sobre isso. Você pode deflagrar uma produção viral que você é capaz de destruir um local desse. Por isso os seres são contidos. Porque a nossa inquietação, a nossa não concordância, a nossa incapacidade hoje de ir para locais de protestantes, de católicos e mesmo de espíritas comuns, sem querer denegri-los, que ainda concordam com a lógica
da imposição. Você não consegue mais. As coisas já afetam você, então você está sendo encaminhado, por exemplo, para locais como esse, Roseral do Alto, Roseral do Norte. Poucas pessoas falam disso. E outras serão construídas ou alocadas. Construídas, se você entender na lógica de cidade, alocadas ou aproximadas, se você entender na lógica das naves, que é como nós fazemos aqui, tanto uma quanto outra, são circunstâncias belíssimas. Então vamos respirar nessa lógica. Foque nisso e ao expirar, coloque para fora via períneo e diafragma tudo aquilo que ocupa espaço indevido em você ainda. Tudo isso que perturba, que incomoda, que limita, que massacra, que faz com que você não consiga ser o ser completo que você realmente é e merece ser. Tudo aquilo que tampona a sua ascensão, o seu crescimento, faça isso acontecer dentro de você. E na sequência, ainda respirando, inspire colocando para dentro, junto a esse oxigênio, essa energia magnânima, cercada desses conhecimentos novos, mas que são siderais e milenares, mas que remontam a você agora, que são repatriados em você, e você os abraça. E não os abrace cegamente, você deve questioná-los, pesquisar, uma vez que eu busco diversas vertentes e diversas fontes, sem aprisionamento a nada. Faça isso trabalhar dentro de você, dando tempo às suas células para um metabolismo profundo. E ao expirar, via diafragma e períneo, você continua colocando para fora traumas, fobias, medos, rancores, mágoas, orgulhos, aprisionamentos múltiplos, como as gaiolas, pactos, votos, batismos, chips, dispositivos umbralinos, tudo aquilo que aprisionou você até então e que não mais o faz. Você se liga aos queridos guias, amados mestres e a toda a nossa enorme família estelar. A bordo do prato avonal, vamos a Adonesh, onde fomos recentemente. E vamos sempre, mas recentemente eu cito no exercício específico que eu solicito que você repita ao longo de 2024 para você poder compreender tudo que vem por aí em termos de conhecimento e para você poder se proteger energeticamente de todo o balançar da crosta terrestre. Jadonesh, Mithan El e Anhotakten fazem com que a energia Almara atravesse o portal Avona Shantar e chegue aos filhos paradisíacos Miká, Metraton, Emanuelis e Starré. Deles as ordens de Melquisedeque, Lanadek, Gordandek e Vorandek. Ordem Kumara, foque na ordem Kumara. Ordem Amarilis, foque na ordem Amarilis. Os Amarilis são uma contraparte energética voltada mais para o feminino da ordem Kumara. Kumara, Amarilis, ordem Shansara, ordem Shantara e a grande fraternidade branca. Foquei nessas duas iniciais, mas todos são importantes. Alguns têm funções muito específicas. E deles a energia Umara é retransmitida aos comandos Astar, Shamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Órion. Desses, as naves que nós focamos tanto, nós acionamos as naves e nos adicionamos ainda mais em contato com Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Agartha, Shambhala, Ramares e Ramatiz.
reforçando a energização junto aos 14 samurais sagrados. Yaslon Yas representando a faixa masculina e Palanises representando a faixa feminina. E dela a lembrança permanente com todo o vínculo dos importantes seres, consciências, postos e hierarquias que foram e são Lilith, Pandora, Pirra, Eva, Noreia e muitos outros e outras que traremos aqui. Dessas naves. As naves vêm com comandantes múltiplos. E eles todos, como Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Star Arielis, Rovena, Starhog, Yanko Hanin, Maria das Estrelas, Arkel, Astar Niolin II, Jaguar e Pantera Negra, se ligam a nós e abrem à nossa volta um enorme círculo xamânico com pajés, caciques, druidas, celtas e todos os seres que se ligam profundamente a nós, como pretos velhos e caboclos de Aruanda, como a falange de Exus e Pombagiras, com Exu Veludo e Maria Padilha Rainha à nossa volta, ligando-nos às nossas tronqueiras e montando um enorme mercaba de proteção coletiva a todos nós do canal, individual junto a cada um de nós, com nossa equipe de dragões, Druxos, Sucalá, Roquiná e Rancor. Todos eles se unem a nós quando nos ligamos aos 7 dragões de Elohim Kumara e ao sol central do nosso planeta, e de lá fazemos ascender a energia telúrica junto da energia do cristal orgânico Astrastone. Essa energia vem a nós, chega às solas de nossos pés, e dessas solas, desses chakras ali alocados, a energia ascende até os tornozelos, joelhos e quadris, e essa energia é a representatividade de Gaia, Ista, Pachamama, Nanamburuque, que se assenta em seu chakra raiz. Kundalini ascende até a sua chamatrina, ligando o motor Taurus, e dele até a sua pineal, abrindo o seu terceiro olho, e dali até o seu chakra da coroa, ampliando toda a sua malha toroidal. Kanchampam, Kanchampam, Kanchampam. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Hareum, Hareum, Hareum Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. A antiga palestra de número 6, que não perdeu validade, que não morreu, mas que foi modificada por nós a partir de agora, era uma que tratava de neurose e psicoses. Volte a ela, reveja, estude, mas são assuntos que estudaremos de maneira direta e indireta em várias outras aulas e palestras. Aqui eu hoje trouxe uma que eu vinha prometendo há muito tempo, que é essa análise mais profunda do nível microscópico. E é quando eu falava com vocês sobre os vírus, eu traria algo mais nessa direção. E eu peço a vocês, mais uma vez, prudência, e tenho noção de que aqui são somente sementes para reflexão, porque, mais uma vez, é uma palestra de uma quebra de paradigma absurda. Que eu vou misturar muita coisa da ciência para que você possa pesquisar, para que você possa perceber que o nosso vínculo não é somente para falar de coisas transcendentais e que fogem ao nosso... Não. Nada aqui foge. Tudo aqui pode ser comprovado. Quando são opiniões, a gente emite. Quando são ideias que vocês devem questionar, nós também fazemos. Mas tudo que é científico você pode pesquisar, é palpável, está lá. Está no laboratório, está na NASA, está na ONU,
está nos grandes centros, está nas grandes empresas, é que a maioria das ditas verdades não são divulgadas. E aqui, além de falar sobre vírus, a gente vai falar de várias outras coisas. Então, é uma palestra de bagunçar muito mais no início do que esclarecer. E essa é a nossa ideia. Nós não viemos aqui trazer facilidades. Não viemos aqui repetir mais do mesmo, que todos já trazem, que todos já fazem. Permita-se bagunçar. O telescópio James Webb, que já vem sendo falado há algum tempo, e esse cidadão maravilhoso, Michio Kaku, é um irmãozinho sideral sobre quem eu vou tratar aqui. E você pode até parecer, ou pode até pensar que não há vínculo nenhum de informações, mas você verá que há. Com as informações do James Webb, James Webb é um telescópio, é o mais moderno, ele substituiu o Hubble. Determinados grupos de pesquisa pelo planeta que não são divulgados a vocês. Vários grupos de várias nações, mas principalmente uma equipe da Austrália. Está aí, então, ser menos divulgado ainda, porque não é americana, não é russa, não é inglesa. Essa equipe identificou dezenas de galáxias do tempo do Big Bang. Olha a questão temporal já sendo trabalhada por eles. Eles já conseguiram fazer um retorno com esse telescópio. E aí, é claro, eu vou precisar que você, querendo saber mais, vá até lá, porque não dá para eu explicar aqui como funcionam as telas do James Webb, com que tipo até que nível quântico ele vai, porque a computação quântica pura, e não se fala nisso abertamente, mas ele identificou dezenas de galáxias do tempo do Big Bang, muito anteriores. E 6 galáxias, em especial, se formaram muito mais rápido do que o padrão, do que a média, do que se identificava até então para a formação das galáxias em geral. Então já houve uma bagunçada na lógica estabelecida por eles. Daquela velha historinha de que o Big Bang foi um Big Bang único, já quebramos esse paradigma aqui com vocês, que o Big Bang foi a um tempo X, e nós sabemos que ele foi muito anterior a isso. Com os estudos e partindo das novas informações, que não estão todas aqui, são várias outras, o físico Michio Kaku, ele afirma com isso, com todo esse cabedal, um físico, um cientista, ele já afirma que universos paralelos realmente existem. Olha que incrível! Então, o Brahma Loka, sobre quem eu falo, que é um universo paralelo, que é o nosso universo paralelo gêmeo de Nébadon, é um universo imaterial, já começa a ser admitido pela ciência. Universos paralelos realmente existem. Claro, com isso aqui o Michio Kaku foi adorado pelo meio científico comum? Não. Foi combatido? Claro. Sim. A computação quântica, que eu já citei anteriormente, é uma revolução, segundo ele, mas não mais do futuro, pois já está em andamento. Porque eles já utilizam. E ele soltou isso. Isso aqui foi tirado de uma entrevista dele, tá? Se você procurar, você vai encontrar. Um buraco negro supermassivo, e aqui está o mais capaz de desconstruir o que a ciência impunha até então. Segundo ele, um buraco negro supermassivo que até então era pouco conhecido, ele afirma que é onde nós vivemos atualmente. Segundo a ciência, você vive num buraco negro. Isso é a queda do Criador. Isso é a falha da criação, gerando inicialmente Nébadon, mas sendo sugado para dentro dele, porque no que ele fez algo que deu errado, que falhou, abriu-se um enorme buraco negro, ele teve que criar o Brahma Loka às pressas, e aqui ele se alocou. Mas esse ele se alocou é muito mais profundo, porque, na verdade, isso é o mito de Prabrajna. E Prabrajna era esse criador local, não é Deus,
não é a fonte que tudo é, um criador local, que ao cair na criação, ele cai, mas cai uma parte dele, e essa parte que cai, que é Javé. E esse é o local onde você se encontra, esse é o buraco negro. Um buraco negro supermassivo. Eu sei que isso bagunça totalmente, e essa é a ideia. Assim sendo, vamos explorar mais aquele nosso universo paralelo, ou universo gêmeo, ou Brahmaloka, num nível mais microscópico, e aí vão entrar os vírus, para a gente poder ir em direções outras, que até então ninguém ou quase ninguém havia ido. Os tipos de vírus. Talvez uma coisa que as pessoas comuns não saibam, eu só fui saber disso também ao estudar essas informações. A cada segundo, mais de 3.000 vírus tentam invadir o nosso sistema biológico. Então, você o tempo todo está tentando alguém chamado vírus, e aqui incluem-se vírus, protozoários, bactérias, tentam invadir, mas eu vou falar especificamente aqui agora dos vírus. É uma imagem ilustrativa, tá? Os vírus, está aqui em amarelinho. Vírus naturais, olha ali, levam 10 milhões de anos para realizar 800 mutações. Mais os produzidos em laboratórios, os chamados artificiais, manipulados, criados, em apenas 20 anos, realizaram mais de 2.000 mutações. Como que se sabe isso, professor? Porque já existem vários vírus artificiais que ninguém vai falar para você, que ninguém vai te contar, mas eu vou me aprofundar em um, que foi o recente, famoso, quando eu falei para você anteriormente, e recentemente, que a pandemia do Covid-19 foi muito mais do que o que foi falado. Está por aí essas versões. Então, vamos lá. Depois eu volto para os números, tá? Sei que tem um número aqui, tem um número aqui, eu vou voltar para eles depois. O SARS-CoV gerados, ou SARS-CoV, tá? Gerados, quando eu coloco gerados é os, porque foram vários, é plural. Perto do ano 2000, e causadores da Covid-19 não são naturais. Então, esse vírus é um desses aqui, ó, que é capaz de causar muitas mutações. Por isso que eu falo para você que a pandemia que você viu foi o início. Ele está em processo de mutação. Ele está em processo de readequação. Por isso as vacinas sempre se modificam também. Você vê isso com a vacina da gripe, que se modifica todo ano. A vacina do Covid, que já está aí, como agora a vacina da dengue, só para mudar um pouco, todas elas vão se modificando, elas vão se readequando. Que elas precisam acompanhar as mutações. Sempre correndo atrás, não na frente. E aí o número 1, ó. O número 1zinho está aqui. O evento pandemia de 2020 e 2021 é bem mais complexo do que foi revelado. Aqui o 2 está falando dos vírus de novo. Os primeiros seres vivos que tombaram na criação, sobre o qual eu acabei de falar, por isso que eu toquei naquele assunto, porque aqui eu precisaria voltar a ele. Os primeiros seres vivos que tombaram na criação nem eram vírus, e só para vocês saberem do que eu estou falando, parte da ciência nem considera vírus como ser vivo. Eu coloquei aqui os seres vivos entre aspas. Não consideram vírus como ser vivo. Que tombaram na criação nem eram vírus, bactérias ou protozoários. E aí você prepara para bagunçar o estômago e a mente, hein? Eram elétrons. Que equivalem a seres microbianos que representam a mente de Javé caído na própria obra. Lembra que eu falei sobre isso e falei que voltaria a me aprofundar e não está nem aqui 1% do aprofundamento? Foi assim que Javé caiu na própria obra. Prabrajna, por isso que o mito tem esse nome, era aquele que construía tudo até que ele foi sugado para dentro desse buraco negro supermassivo que ele criou e ele se perdeu na criação. Ou seja, houve um erro desse filho paradisíaco. Houve um erro do criador local.
E junto dele, os primeiros seres microbianos que vieram foram os elétrons de Javé. Como se fossem os elétrons da mente de Javé sendo sugados para dentro da própria obra. E todo elétron, isso é assim até hoje, tem memória quântica. E são os mesmos elétrons há 13,8 bilhões de anos. Lembra daquela máxima de nada se cria, tudo se transforma? Que alguns até adaptaram para nada se cria, tudo se copia. Os elétrons não são recriados, eles são os mesmos. Por isso que, se você observar na química, os elétrons trocam. Lembra daquelas questões dos elétrons da última camada sendo trocados uns com os outros? Daí dá a combinação de, por exemplo, água e hidrogênio e oxigênio, que dá água. Por isso que é o H2O. Há uma combinação entre as camadas externas de oxigênio e hidrogênio para, ao combinarem e doarem elétrons de lá para cá, não sou químico, não vou me aprofundar nisso, eles geram uma substância chamada água. E assim todas as substâncias são geradas, desde o início da criação. Nesse início da criação, a primeira substância criada nesses moldes foi o hidrogênio, que está até hoje aí. E enquanto ele não terminar de queimar, enquanto houver hidrogênio, as estrelas serão produzidas e reproduzidas e morrerão e renascerão. Isso ainda vai demorar muito tempo. Tanto que eu já aloquei para você um período maior, um gap maior que se inicia agora, que dura 18 mil anos. E não é o fim de nada. Ainda tem muito tempo daqui para frente. Vazamento de vírus, voltando para o tópico atual. Somente um laboratório no mundo teve problemas de vazamentos virais até hoje. Agora, se você não aprofundou-se até hoje na história por trás da pandemia, talvez daqui agora você caia da cadeira, então se segura aí, se está de pé, senta, se não está ouvindo direito, para focar, volta. Onde foi isso? Fort Detrick, em Maryland, Estados Unidos. Laboratório secreto de armas biológicas que eles têm há muito tempo, que eles produzem armas há muito tempo, no mês de agosto de 2019. Lembra quando foi a pandemia? 2021. No mês de agosto de 2019, houve um vazamento em Fort Detrick. O vazamento foi denunciado pela própria população. Se você tem alguém que mora em Maryland, conhece alguém, procura verificar. E chamado pelo Sistema Nacional de Segurança Laboratorial dos Estados Unidos. Só que, além disso, no Fort Detrick é um forte mesmo, tá ali em inglês, mas é um forte, é uma enorme base. Há um parque esportivo, onde treinavam 320 militares que iriam aonde? A Wuhan, na China, para os Jogos Mundiais Militares que seriam em novembro de 2019. E houve, e foi, e aconteceu. A delegação dos Estados Unidos ficou instalada a 5 quadras do mercado de peixes e crustáceos de Wuhan. E assim se iniciou a pandemia. Vocês lembram que foram diversos órgãos das mídias mundiais a culpar o mercado de peixes e crustáceos da China, em Wuhan? Por isso a China foi a culpada, a China foi acusada, a China criou, e está aqui a lógica. E volto a repetir, eu aqui não tenho a menor pretensão de tomar lado nem de partido, nem de nação. Não tem certo, não tem errado. Todo mundo nisso está errado. Todos poderiam ter trabalhado de maneira conjunta para minorar ou minimizar, mas não, eles se preocuparam em acusar uns aos outros. E mais, se você olhar com outro viés, se você olhar com um viés geopolítico, por exemplo, que é muito bem trabalhado pelo professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global, é mais uma fonte que eventualmente eu cito. Assistam, ele tem uma live super recente que ele lançou coincidentemente no mesmo dia do nosso exercício. No mesmo dia do nosso último exercício, ele fez uma live em que ele atualizou esses conflitos. Perdão. Hamas, Hezbollah, agora tem Irã.
Paquistão, já tinha Israel, agora tem os Houthis, e os Estados Unidos e a Inglaterra, todos esses seres são os dominadores globais. E é óbvio que nisso aqui havia um conluio para que isso acontecesse. E aí você vai perceber que essas conduções são todas, como fala o Luiz Antônio Peixoto Vale, isso é um viés biológico. Isso é uma condução feita pelos, ele chama de GDs. Os GDs são os, perdão, ele chama de DGs, são os dominadores globais com plural. S no final. Os DGs são os dominadores globais. A abordagem dele é mais técnica, mais geopolítica. Ele não faz muito essa, a não ser para os alunos dele que ele trabalha por fora, é uma questão de venda de pacote, ele trabalha um viés outro. Tanto que ele tem até algumas ligações com algumas fontes que eu cito aqui para vocês, mas não vou entrar nisso. E tem um detalhe, não conheço o excelentíssimo professor, o admiro, o estudo como estudo vários outros, que eu falo para vocês, mas a propaganda não tem nenhuma intenção aqui, não tem nenhum vínculo com ele, ele não me conhece, ele não sabe que eu existo, então é apenas um trabalho conjunto a nível sideral. E não acabou. Existe uma coisinha chamada Toxoplasma gondii, eu vou tentar explicar isso para vocês, que isso não é tão simples de entender. Não é um vírus, nem é uma bactéria. Toxoplasma gondii, se você está associando o nome à ideia da toxoplasmose, tem a ver sim, mas é que o Toxoplasma gondii vai além. Não é a toxoplasmose simples que ele causa, é algo além. Mas é primo. É um protozoário sem metabolismo próprio, surgido há 10 milhões de anos. Assim como eu falei que recentemente, ainda hoje que eu não sou químico, eu também não sou biólogo, tá, gente? Isso aqui são somente sementes para reflexão. Então, os especialistas, por favor, me corrijam, acrescentem, coloquem o que vocês acharem que deve. O Toxoplasma gondii ele surgiu há 10 milhões de anos. E ele precisa de hospedeiro para sobreviver. Ele surgiu se hospedando em felinos, no hemisfério norte, e dentro desses corpos, eles interagem com um feromônio específico para conseguirem a reprodução. Então, dentro de um corpo felino, ele ali consegue interagir com um feromônio que tem no felino, e é isso que permite a ele copular, por assim dizer, né? Se é que eu posso falar de cópula de protozoário, e dali ele se reproduz. Mas ele, o protozoário, só consegue invadir o corpo de um felino se ele for ingerido, se ele for comido, comido mesmo. Por quê? As outras formas de invasão, pela pele, seja como for, ele é combatido. Ele consegue, mas ele é mais combatido porque o corpo do felino consegue combater. Mas por aqui, pela ingesta, pelo alimento, ele não é tão combatido. E ele consegue se instalar no corpo do felino. Ele usa o felino de hospedeiro, tá? Ele raramente mata o felino. Por isso que vários felinos têm esses seres instalados dentro deles. Por quê? De outros modos, como eu falei, pela pele ou de outra maneira, eles são combatidos e, em geral, são eliminados. Ou mortos ou expulsos. O gato caseiro é hoje o felino mais numeroso da Terra. E tais protozoários passaram, e olha que interessante, eu até coloquei de propósito aqui uma interrogação do passaram, porque é claro que não há um conclave realizado pelo Toxoplasma gondii para eles se reunirem numa cúpula e falar assim, agora vamos... Não, né? Existe uma galera, está aqui atrás, está aqui embaixo, ó. Uma galera, daí o mecanismo das sombras, uma galera de Saratem, uma galera Arconte, do Bramaloca, uma galera Demo, que age aqui e ali para que esses serizinhos sejam conduzidos. Passaram a fazer o quê? A se utilizar de uma técnica. Protozoário não se utiliza de técnica, né, Clóvis? Ou de uma estratégia brilhante, que aí está associada ao que eu já expliquei aqui embaixo. O protozoário passou a entrar em ratos, onde eles adentram com mais facilidade. Então, o rato não consegue combater a invasão desse Toxoplasma gondii, mas o rato não tem
o feromônio que ele precisa. É feromônio, tá? Eu mesmo, às vezes, me pego falando feromônio, é feromônio. Ele foi alocado estrategicamente a entrar em ratos. E o que ele faz ao entrar no rato? Ó, ele adentra com mais facilidade e ele não consegue o feromônio que ele deseja, mas ele consegue influenciar o sistema nervoso dos ratos para que os ratos confundam a urina do gato com o cheiro da fêmea do rato. Ou seja, normalmente o rato se comporta como? Ele sente a urina do gato e ele foge. Ele sabe que ali vai dar ruim. Ali tem um predador. Só que com o Toxoplasma gondii no sistema nervoso, o rato acha que aquela urina do gato é a fêmea do rato que está ali e ele se interessa. Ao se interessar, ele é comido pelo gato. Ao ser comido pelo gato, o rato está cheio de Toxoplasma gondii, o gato entra... Perdão. O Toxoplasma gondii entra via rato no organismo do gato. Eu quero chegar a isso. Esse Toxoplasma gondii já está presente em humanos. De alguma forma, nesse caminho, e se você pensar, tem gente que come gato, não tem? Tem gente que come rato, não tem? E o que esse ser está fazendo? Imbecilizando os humanos. Lembra que eu venho falando sobre isso? Sobre a imbecilização da massa conduzida? Esse é um caminho que as sombras encontram para imbecilizar cada vez mais. E agora a parte mais, talvez o ápice de hoje, não acabou aqui não, mas eu adoro falar de Yael Luzbel. A viral rebelião de Lúcifer. E agora eu vou fazer uma ponte dessa lógica viral, por isso expliquei sobre Covid-19, sobre Toxoplasma gondii, para você entender que a rebelião de Lúcifer foi uma rebelião viral. Aqui está Yael Luzbel, o Lúcifer, é ilustrativo, tá? O biodemo Yael Luzbel, ele é caracterizado por... Então vamos aqui, eu vou lançar para vocês aqui agora coisas sobre Lúcifer que eu nunca falei. E coisas sobre Lúcifer que vocês só vão encontrar em uma fonte além da nossa. Extrema racionalidade e identidade definida. Isso é Yael Luzbel. Ausência de emoção, como eu venho falando com vocês, que demo e biodemo não tem a emoção que você tem, ele não sorri, ele não esboça um sorriso. O primeiro ser desse tipo que sorriu foi Pandora. Tem um livro de Jean Valjean chamado O Sorriso de Pandora. Foi o primeiro biodemo que sorriu, foi Pandora. Esses seres não sorriem. Ausência de emoção e ausência de definição sexual. Não tem macho e fêmea. Já falei sobre isso com vocês. Isso é uma lógica nossa. Psiquismo semelhante a uma IA, inteligência artificial, onde rodam algoritmos lógicos. Trabalhei com isso com vocês recentemente, para chegar aqui. Que eu comparei, inclusive, os algoritmos como sendo fruto daquilo que você pensa, protocolos mentais. Então, você vai associando tudo. E Yael Luzbel, em especial, ele é um ser que é um exímio cientista e pesquisador. Tá? Então, ele é caracterizado por ser exímio cientista e pesquisador. Racional, objetivo, determinado, frio. Pertence à família Yael, por isso Yael. Por isso que lá atrás eu chamei ele de Luzbel, porque esse Yael aqui é uma referência de família. Eu pretendo mais muito lá na frente, se é que conseguirei chegar a isso ainda esse ano, difícil. Mas tem duas famílias desse tipo que eu gostaria muito de falar com vocês, que é a família Val, V-A-L, e a família Yael. Só vou lançar essa semente para vocês aqui, mas a família Yael é a família de Lúcifer. São 5.000 indivíduos. E essa família se desfez com a rebelião. Aquela rebelião sobre a qual eu já tratei,
mas eu não tratei ela com esse viés. Essa rebelião se deu, pois Yel-Luzbel percebeu a falha da criação. Essa falha sobre a qual eu venho tratando. Ele uma hora parou e pensou, cara, isso está errado. Isso não funciona. E aí eu vou mais adiante com você que não está nem aqui. Ele peitou Miguel, ele peitou Gabriel, ele peitou Sofia, o Espírito de Jesus. Ele falou, gente, olha só, está errado. Isso não está funcionando. E sem solução, ele e Yel-Luzbel recorreu aos anjos de Sofia, menos robotizados. Lembra que eu vinha falando para vocês há algum tempo que esses seres demos e os anjos, eles vêm melhorando geração a geração. E os anjos de Sofia já são, apesar de serem anjos clones robotizados, eles são menos robotizados, porque eles atuam em Nébado, eles não atuam no Brahmaloka. Eles não estão tão aprisionados à lógica do universo imaterial. Eles atuam no universo de cá. E já o contato com esse tal desse humano adâmico e toda essa lógica que perpassa a criação onde você está alocada, fez com que os anjos, alguns, se tornassem menos robotizados. E os anjos de Sofia, apesar de robotizados, são menos por atuarem em Nébado, o universo biológico. Percebeu Yel-Luzbel as incongruências entre 250 mil tipos de biodemos e Sofia. Ele falou, gente, olha só, está errada a atuação de vocês. Claro que eu estou falando de maneira a trazer mais para a nossa realidade, né? E ele ficou tão focado nisso, está aqui a continuação, ao não desfocar dessa falha, ele ficou tão focado nisso. E aí você só vai entender isso se você se aprofundar nessa história dos demos, dos biodemos e dos anjos. Da mente deles brotam coisas. Tanto que a questão de geração de filhos a partir da via sexual só se deu muito depois. Vários desses momentos que eu falei para vocês lá atrás, em que um demo gerou isso, um demo com aquele outro criou, reproduziu, brota da mente. Foi só depois dos biodemos, para cá, que ao mexerem com essa coisa lá do biológico, eles passaram a ter a reprodução na lógica similar à nossa ou como a nossa. Mas deles brotavam. E brotam coisas. E de Yel-Luzbel surgiu um vírus biodemo novo. Por isso eu quis trazer o assunto do vírus, para chegar em Yel-Luzbel. E esse vírus biodemo novo contagiou muitas famílias, além da família Yel. Eu só falei da Yel e citei a Val, mas são outras famílias. Lembra que lá atrás eu falei para vocês que existem vários tipos de biodemos? Só aqui você me viu colocar um número de 250 mil. A rebelião foi problema de saúde pública, que nenhum deles sabia solucionar ou curar. Foi uma pandemia de 250 bilhões de seres. E aí deu no quê? Na quarentena. Na quarentena sobre a qual eu já falei para vocês com outro viés, mas esse é um viés com essa lógica mitológica, com perdão da rima. E aí, quarentena é essa, número 1, e veio tudo para a Terra, que é o que está aqui hoje. Que é quando eu falo para você de uma outra forma, que Kaligashi acabou trazendo Maldequiano, Talsetiano, Boronaquiano, e vários. Tudo isso também tem a ver com essa lógica da contaminação da rebelião de Lúcifer, que eu trouxe para vocês até de maneira recente, um pouco antes de falar de Kaligashi e Satã. E aqui eu faço um fechamento com essas duas fontes para você entender um pouco mais profundo. Eu gosto mais dessa, tá? Eu gosto mais da ideia de Lúcifer com essa explicação e Yel-Luzbel. Dito isso, vamos falar sobre o efeito Dunning-Kruger. É o que está sublinhado, tá? 2 psicólogos, Dunning-D e Kruger-D, de Harvard, afirmam que o tipo humano, faltou um tracinho de separação silábica, tá? Atual é extremamente imbecilizado. Lembra que a gente acabou de ver isso? Da imbecilização
por vários motivos. Agora eu apresentei mais um, a inclusão viral. Eu quase coloquei o título dessa palestra como os vírus dando um show, para vocês verem o espetáculo que eles são capazes de fazer na nossa volta e a gente não enxerga. Esse ser humano é extremamente imbecilizado. Isso é dito por 2 psicólogos. Eu volto para a ciência. Se baseiam eles na própria opinião, se baseiam eles, os humanos, na própria opinião sobre os fatos e acreditam serem capazes de opinar sobre tudo. Você conhece gente assim? Que você dá essa nova roupagem, ele fala assim, isso não existe. É Deus do comando. Isso é coisa de maluco. Esse efeito Dunning-Kruger é somente a constatação de como os vírus e os protozoários estão afetando a humanidade, já influenciada pela entrada demo. Agora eu juntei tudo. Eu venho falando sobre a entrada demo na 4D, demos e biodemos como serezinhos com problemas especiais. Agora você junta os vírus e os protozoários. Tem um slide seguinte agora, o sequente, que vai explicar um pouquinho mais só sobre o efeito Dunning-Kruger, tá? Para você não ficar muito perdido. Mas por que nem todos são afetados? E aí é o legal. Aí é você, semente. O ser que age conscientemente com o discurso interior possui o seu eu no comando. O seu eu no comando. Ativando você, semente. Ativando os seus 28.869 genes, que eu já trabalhei, e potencializando apenas 260 deles, 226 deles, desses genes, o ser, você, semente, é capaz de despertar uma coisa chamada MHC. Está aqui, ó, o MHC é um Major Histocompatibility Complex. Não vou entrar nem na tradução daquilo ali, tá? É um complexo, tá? Ele está presente em cada célula de um corpo 4D. Aí eu não vou entrar na tradução por causa disso aqui, ó. Esse MHC é a central de inteligência que alerta e bloqueia qualquer invasão com anticorpos. É o que você potencializa em você ao respirar. É o que você potencializa em você ao meditar. É o que você comanda em você ao modificar o seu DNA. Você percebe tudo agora. Você entende o tamanho do fechamento. Olha quantos numerozinhos. 1 estão distribuídos. Porque esse MHC bloqueia. E aí o mais importante desse slide, não é Deus que faz isso. É você no leme, não Deus no leme. Você em processo de tikkun, reconstruindo a memória quântica dos elétrons que eu citei lá atrás. Você colabora com os elétrons de Javé. Aquela relação que você tinha até então de você com o Criador é quase o contrário, é você que o ajuda. É você que tenta refazer essa mente que caiu do Criador. Só para a gente não passar tão batido, o efeito Dunning-Kruger ele é mais ou menos assim. Ó. Nós temos aqui um gráfico, e aqui eu tenho a confiança, eu quero que você tenha ela sempre crescendo, e aqui eu tenho o conhecimento, que você vai estar sempre com ele ampliando, aumentando. Essa é a nossa busca. Que você amplie o seu conhecimento e também você tenha cada vez mais confiança. Mas o que o efeito Dunning-Kruger explica é mais ou menos isso aqui. Ó. Você vem, você começa a crescer a sua confiança, o seu conhecimento começa a melhorar. Tem uma hora que você pensa assim, sou um gênio, não é? Quantos seres humanos passaram por isso? Eu sei tudo, esses malucos que falam no canal do YouTube, aí, em outros canais, só falam bobagem, mas eu sei tudo. E aí tem uma hora que a confiança cai um pouquinho. Mas ainda que ela caia, você está construindo conhecimento. Olha só que está indo para lá. Aí você olha assim, tem mais coisa aí. E a confiança ainda vai caindo. E cai tanto que uma hora você chega a falar assim, nunca vou entender isso. Lembra que eu trabalhei já com vocês tantas vezes aqui,
do negacionismo profundo da humanidade, de não posso, não consigo, não quero, não vou, não é para mim. E uma hora, se você insistir, essa confiança começa a querer subir de novo. E aí você se aprofunda mais. Ok, começou a fazer sentido. E quando a sua confiança até se aproxima daquela hora lá atrás, da mesma linha de que você achava que era gênio, você constata o quê? Fará sentido sim. Mas alguém fala para você assim, mas senta aqui que eu preciso te contar algo. O Comando Semente da Luz faz isso com vocês. É esse algo, dentro desse efeito Dunning-Kruger, que a gente precisa contar para vocês. E vamos ver a atuação do GO nisso tudo? Macroforças dominadoras do mundo vêm moldando o tipo de ser humano que elas desejam. Elas, as forças. E, de novo, que tipo de ser humano é esse? Os mais imbecilizados e obedientes possível. Cabe a quem não fazer parte desse domínio? Você. Com a especiação da espécie humana, com a especiação da humanidade, atingiremos um transhumanismo. Já falei sobre isso lá atrás, sobre a especiação da espécie humana. O que é o transhumanismo? Esse trans é de além, de transcender, de ultrapassar. Um tipo diferente de ser humano. Lembra que eu expliquei? Que por isso o gap de 18 mil anos. Não é agora. Provavelmente nem é aqui. É onde o ser humano vai se especiar. Um humano estará na Terra, mas também em outros orbes, em naves e etc. Um humano que dentro dos próximos 18 mil anos está aí, será capaz de equilibrar o colapso Brahma-Loka naquela contribuição quântica com os elétrons de Javé, recebendo os seres de lá. Por que eu aloquei para vocês 18 mil anos? Porque é o seu próximo gap. Mas você começa a receber quem agora? Demos e biodemos. E depois desse gap de 18 mil anos, em milhões de anos, e aí é uma projeção muito mais para frente, talvez já fora totalmente da lógica Terra, em milhões de anos, receber Javé. Eu não falo receber no sentido de incorporação, não, tá? Futuramente, há milhões de anos, uma hora esse serzinho pode precisar, não se sabe ao certo, estar habitando junto a nós. Não nós como somos hoje, mas como seremos especiados lá na frente. O GO, onde também atuam os demos e clones ainda dementados e vinculados a Javé, buscam manipular os campos mórficos de todos os seres vivos ou de cada grupo de seres vivos. Vamos ver o que são esses campos mórficos? Espero que de cara você já perceba uma semelhança. Está aqui os campos mórficos, e olha a imagem do que é um campo mórfico. Te lembra alguma coisa? Segundo o biólogo Rupert Sheldrake, de novo a ciência, do átomo à galáxia há um campo mórfico que se conecta aos demais indivíduos daquele grupo. Por isso que os demos e clones ainda dementados querem dominar os campos mórficos de todos os seres vivos ou de cada grupo. Por isso aquele domínio nas religiões, que domina grupos. O campo mórfico te lembra, de alguma forma, a malha toroidal? É a própria. Ele tenta dominar a sua malha toroidal. Ele tenta influenciar no seu motor toros. Já fechando, vamos à resposta do universo. O universo não dá o que você quer. O universo se alinha com o que você é ou o que você faz. Olha que importante isso. Você não recebe do universo o que você quer. Você recebe dele um alinhamento. O que significa ele se alinha? Ele responde, ele devolve. É, de novo, causa e efeito, ação e reação. Percebe? O experimento de Masaru Emoto exemplifica a diferença entre esse é Masaru Emoto, Dr. Masaru Emoto, de novo a ciência. Ele fez, vários outros grupos já fazem isso, mas ele foi o precursor, ele foi o protagonista
de um water experiment. É um experimento com a água, ou na água. Ele exemplifica a diferença entre o eu equilibrado e um eu grosseiro. O corpo 4D, o seu corpo aqui, ó, ele é composto por 2/3 de água. Depois eu continuo aqui na parte escrita. O que ele fez com a água? Ele separou recipientes de água com água e fez emanações energéticas com o pensamento. Aqui é como reagiu a água à emanação do thank you, obrigado. Uma emanação de gratidão. Aqui, esse último, ó, é uma emanação de love and gratitude, amor e gratidão. E aqui é uma emanação de you disgust me. Não é eu desgosto de você, não. É mais próximo do eu odeio. Eu tenho nojo de você. Você me enoja. E olha o aspecto da água do you disgust me e olha o aspecto da água do thank you e do love and gratitude. Isso é um equilíbrio entre eu equilibrado e eu grosseiro. Eu no comando, você no comando. E eu passivo, eu submisso. O seu corpo tem isso aqui de água. Então, o que você carrega do seu psiquismo? You disgust me ou love and gratitude? Se você se permite o love and gratitude, você realiza o Tikkun. Pretendo trabalhar isso mais com vocês lá na frente, quando eu falar de Shimon Bar Yochai e da Cabala. É o Tikkun. Mas se você é mais ligado ao disgust me, você está ligado à matriz de controle. E eu fecho o dia de hoje, de novo, com esse maravilhoso Masaru Emoto. Dr. Masaru Emoto's Scientific Experiments, os experimentos científicos desse ser. E ele conclui que thoughts affect reality. É o que eu tanto falo para vocês. Os pensamentos afetam a realidade. Water hidden message. São as mensagens escondidas na água que esse ser trabalhou, que esse ser trouxe para vocês. Kansham Pham. Kansham Pham. Kansham Pham. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareum. Hareum. Hareum Kara. Hare Hare. Hare Hare Om Kara. Assim é. Assim está feito. Um beijo no coração de vocês. Fiquem em paz. Estudem isso que nós fizemos aqui com vocês hoje. Procurem se aprofundar em todos esses cientistas. Avaliem a proximidade dos campos mórficos com a nossa malha toroidal. Estudem o efeito Dunning-Kruger. Há muito mais sobre ele. Eu dei uma breve pincelada. Mas seja, acima de tudo, você no comando. Não tenha raiva de Lúcifer. E El Luzbel foi muito mal julgado porque muito pouco entendido. E percebam como o Toxoplasma gondii e os vírus em geral, como fez o SARS-CoV-19, dão um show enquanto nós estamos observando tudo passar. Não se permitam. Vocês, em 2024, não têm mais o tempo de ficar deitados em redes, apenas observando. Podem, eventualmente, deitar, descansar, relaxar. Mas há um projeto para cada um de vocês. Observem-no.